Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui nós vamos falar de odontologia, laboratório de prótese, tudo que gira. Eu quero trazer para vocês nesse espaço tudo que nós temos de novidade, tendências ou simplesmente técnicas que a gente usa no dia a dia da odontologia. E hoje eu quero trazer para vocês, o assunto de hoje são as máquinas fotográficas e fotografia da odontologia no modo geral. O que você dentista, o que você laboratório vai precisar para tirar boas fotos do seu trabalho. Então depois da vinheta, vamos lá. Então eu tenho aqui, pelos exemplos, onde que já é conhecida de todo mundo, a nossa macro. Eu uso Canon, então a Canon para mim, ela desde o início, ela sempre me serviu muito bem. Eu fui sempre um defensor da Canon, mas basicamente eu escolhi a Canon lá nos idos tempos de 2010, 2009, por aí, porque nós tínhamos, dentro do Brasil, nós tínhamos a parte da assistência técnica, ela era presente no Brasil para a Canon e a Nikon não tinha. Hoje eu sei que nós temos Sony, nós temos várias outras marcas que possivelmente, e se você é um usuário dessas outras marcas, comente aqui embaixo. Já deixe seu like se gostar desse tipo de conteúdo. Considere se inscrever também, que é uma coisa importante. Mas o que eu vim trazer aqui para vocês hoje são duas máquinas que eu uso bastante no dia a dia da clínica. Gosto bastante de que a gente tenha uma boa qualidade de fotos para então mostrar para o paciente e planejar todos os nossos casos. Frente a todas essas nossas tendências, eu sei que hoje a maior tendência seria a gente usar os smartphones, e hoje, pegando esse exemplo aqui, nós temos um iPhone 14 Pro Max que tem uma excelente qualidade, eu consigo fazer fotos muito mais fácil, rápido, e eu uso ele ainda no consultório para coisas assim de restauração, alguma coisa rápida perto do paciente, que eu não preciso ficar com um aparelho grande desses. Porém, a gente ainda não consegue uma foto ideal ou comparada, se comparado com esses tipos de máquinas mais profissionais. Principalmente porque olha o tamanho de uma lente. E as lentes, elas não são desse tamanho por acaso. Nós temos uma resolução, e aí eu falo resolução de lente, que é muito diferente que nós temos numa lente de celular. Porque nós temos aqui, tanto no celular como nas máquinas fotográficas profissionais, nós temos resoluções, em megapixels muito alto, já mais do que o suficiente para postar no Instagram, para fazer o seu planejamento lá no computador. A questão toda que eu estou falando é uma resolução de lente, ou por que o microscópio Hubble precisa de uma lente de 10 metros de diâmetro, ou por que um telescópio precisa ter uma longa distância entre as suas lentes para a gente conseguir fazer a diferenciação de duas estrelas lá no espaço que estão muito próximas, e a gente a olho nu vê aquela luz daquelas duas estrelas de uma forma única. Então é a mesma coisa que quando a gente está falando das lentes macro. A gente consegue resolver dois pontos de uma forma muito mais efetiva do que essas lentes mais comuns ou lentes de celulares menores. Então esse seria o primeiro ponto do porquê precisar de uma DSLR. E aí, falando já da DSLR, aqui nós temos duas máquinas full frame. Então o sensor delas é maior, onde que a gente consegue ocupar em todas da linha vermelha da Canon, a gente consegue ocupar a qualidade dessa lente totalmente, porque essas máquinas são full frame. Você precisa de uma máquina full frame no consultório? Já de antemão eu digo que não. A questão toda é mais para quem gosta, para quem curte ou vai conseguir ver a diferença entre uma lente e a outra. Principalmente porque quando nós pegamos lentes full frame, elas não cropam a lente, elas não cortam a lente. A gente ocupa o espaço todo da lente. Então, quando nós estamos falando de enquadramento, fazendo fotos mais artísticas, não tão técnicas, a full frame ela vai fazer uma diferença muito grande na qualidade e no resultado final das fotografias. Em vídeos, aí nós temos aqui, falando de vídeos, nós temos uma Mark I e a Mark II 6D. São duas máquinas basicamente iguais. Aqui nós temos só uma tecnologia diferente, que a Canon chama de Dual Pixel, que nós conseguimos fazer vídeos de uma forma muito mais fácil e com um foco muito mais rápido. A máquina que eu não estou mostrando aqui, essa que está gravando o vídeo, que é uma R6, que já é uma outra tecnologia que não tem mais espelho. Então, as mirrorless, sem espelho. Porque automaticamente tudo que a lente está passando para a máquina já está passando para o sensor e tu só consegue visualizar via display. Essas máquinas DSLR eu acho muito interessante, porque a gente vai conseguir visualizar pelo visorzinho que nós temos aqui em cima exatamente o que a lente está enxergando. Então dentro daqui nós temos uns espelhinhos, um jogo de espelhos que está jogando a luz e a nossa visão para justamente o que a lente está enxergando. Por
isso que eu acredito que esse tipo de máquina, por mais que as mirrorless estão mudando muito esses paradigmas, eu acho que elas ainda vão ficar muito presentes na fotografia e elas já baixaram bastante de custo. Uma máquina dessas que custava no Brasil perto de 16, 18 mil reais, somente o corpo, hoje tu já consegue achar elas por 10, por 11, por 12 mil. Então eu acredito que é uma tendência de baixar preços porque as mirrorless, principalmente por causa que elas são mais rápidas e mais fáceis de usar, e aí vai também uma dicotomia, né? Porque às vezes é mais fácil para um lado e piora para o outro. Quando a gente está falando de estúdio, dentro da odontologia, a gente usa muito flashes. Eu hoje uso basicamente flashes, não uso mais os flashes circulares nem o twing, apesar de ter os dois lá na gaveta. Eu estou usando os radio flashes por ter o softbox próximo à cadeira e no estúdio para tirar fotos extra-orais, e acaba sendo um setup mais leve, né? Então os flashes estão fora da minha mão e a gente consegue um resultado também muito melhor. Basicamente eu quero falar não tanto do corpo, mas sim da lente. Infelizmente a Canon tirou de linha essa USM, né? A linha que as duas têm basicamente a mesma configuração, só que essa linha dourada, a macro, tu só acha hoje na macro 60, que também é uma possibilidade, principalmente para você que tem laboratório, quer ter um low cost, né? um investimento menor, dá para comprar a macro 60 da Canon e aí não vai conseguir usar com as full frame. Nós vamos ter que usar as linhas mais básicas, cropadas, porque a linha dourada, somente a macro 100 tu vai conseguir usar nas full frame. Não consegue instalar a macro 60 nesta aqui. Então, nós precisamos fazer com que esse jogo de equipamentos e pensar exatamente para o que precisa. Então, eu quero organizar para vocês, e aí eu não vou aqui ficar fazendo pesquisa de preço, jogue lá, né, a macro 60 com a macro 100 que a Canon está vendendo hoje, que é a linha L. Tá? Essa aqui eu comprei em São Paulo e nós temos uma qualidade de lente, segurando as duas na mão, muito semelhante, mas a linha L, que é essa linha do anel vermelho da Canon, e eu tenho algumas lentes dela, realmente são linhas profissionais, são as melhores lentes que a Canon disponibiliza, inclusive para fazer vídeos e cinema, né? Elas são lentes espetaculares. E essa aqui para tirar retrato, para tirar fotos detalhadas, com uma nitidez absurda, é uma lente fantástica. Eu até já emprestei ela para alguns fotógrafos amigos aqui da cidade, e é uma lente que realmente ela brilha os olhos de quem entende de fotografia. Então, basicamente hoje, o que a gente precisa é num corpo, de uma lente específica macro, e um outro detalhe dessa lente é porque as duas, elas vão distorcer aquele elemento fotografado da menor forma possível. Então a lente macro, que a gente chama de 1 para 1, tudo que tu está fotografando, ela tem a proporção em toda a fotografia de 1 para 1. Então a gente não está distorcendo as alturas e as profundidades e as laterais da fotografia. Então é mais um motivo para a gente ter que usar a lente macro. Mas então o que a gente precisa de equipamento? A gente vai precisar de um corpo. Para você que está começando, eu aconselho começar pela Rebel. É uma linha bem mais barata da Canon, apesar do Brasil a gente não consegue nada barato, mas é uma linha de corpo que já consegue às vezes comprar somente o corpo e vai vir uma linha a 1856. É uma lentezinha bem simples, que é tirar foto do cachorro, da família. É uma lente bem básica, e depois que tu vai começando a se aprofundar na fotografia, tu vai ver que ela deixa a desejar em luminosidade, o autofoco dela. Então são várias outras coisas que a linha básica da Canon não vai te entregar. Mas para o consultório, para tirar a foto que a gente vai tirar com essas duas lentes, tá? Então essa aqui tu só vai comprar usada, conseguir comprar usada, porque a linha da Canon saiu, não tem mais. E esta aqui é a que tu consegue hoje. Então, investindo numa lente, tu vai depois podendo fazer upgrades no nosso corpo, e a gente consegue fazer com que tu só invista depois no corpo, porque a lente, tu já tem a lente top de linha. Então, quer investir bem, começa investindo pela lente, depois compra um corpo bem básico, começa pela Rebel T4i, T5i, T6i, que são até a T3, né? Tira o i, que a T3 é a mais básica, se eu não me engano. Eu estou um pouco por fora, faz tanto tempo que eu não estudo essa parte. Mas, se você já quer subir um pouquinho, pegar um intermediário, ainda não full frame, nós temos a linha da D70, D80, D90, que já vão fazer vídeos muito melhores, e a gente já consegue uma fotografia. E também tem um adendo junto igual ao 6D, que é esse visorzinho
aqui de cima. Neste visor a gente consegue fazer as configurações da fotografia, e como a gente faz fotografia técnica, aqui às vezes é interessante a gente dar uma mudada na hora, principalmente quando a gente fecha muito a lente, porque essa lente desfoca muito. A gente vai ter que usar um F nela, muito fechadinho. O F dela vai ter que estar lá próximo ao 29, ao 32. E aí, por fechar muito esse diafragma, a gente vai precisar de muita luz. E aí que entra o flash. Infelizmente, com essas lentes novas da Canon, ela tem 67mm, e por ter 67mm é diferente desta que tinha 58mm. E os flashes da Canon, os flashes macros, tanto o Twin quanto o Ring Flash, não conseguem abraçar esses 67mm. E aí vão me dizer que tem adaptadores. Tem, mas eu não achei da Canon. Eu não achei pro Twin da Canon, porque o Ring Flash ele é fechado, né? Ele só vai encaixar nesse bocal aqui. E aqui não caberia o Ring Flash, teria que fazer o Twin. Eu já vi alguns colegas usando a sapata de baixo com uns bracinhos metálicos que tu pendura o Twin bem separado da lente. Mas como eu te disse, fica um setup pesado, fica meio engessado para tu ficar com aquele trambolho na mão. Então no Flash ele não vai se encaixar nesse bocal novo. Então é um problema que a Canon com certeza deve lançar mais para frente, os Ring Flash para esse tipo de lente. O que eu acredito hoje desse setup para odontologia, né, para quem quer fazer, é comprar um Twin, porque justamente a gente consegue fazer essa solução que o Twin são dois flashzinhos, e aí o editor vai colocar na tela, que eu esqueci de trazer aqui hoje, aqui no estúdio, para a gente fazer essa exemplificação. Mas o Twin são dois flashes separadinhos que tu consegue colocar eles em 45 graus da foto, e a gente melhora bastante a qualidade de textura da foto. Então, para aqueles casos anteriores que a gente quer texturizar bem a foto, é bom que tu tenha luzes bem suavizadas, mais em 45 graus dos dois lados, ou às vezes só de um lado. Então, eu acho que esse é um caso que a Canon vai ter que resolver, que por enquanto, aquele kitzinho que nós comprávamos de um corpo, de uma lente macro 100 e um Ring Flash, resolvia o problema dos dentistas e profissionais da área. Agora, a gente está com esse problema, a Canon não vende mais essa lente, ela está vendendo só a lente, que é a linha vermelha, e não cabe mais o flash. Daí foi mais um motivo que eu estou fazendo as fotos só com flashes externos, com o rádio flash. Só que isso aqui acaba encarecendo e tu tendo que ter um ambiente controlado para tirar as fotos. Então eu acredito que nós tenhamos outras possibilidades, e aí deixa aqui nos comentários se tu tem essa ideia, porque acaba sendo, hoje eu sei que tem alguns colegas que estão usando a marca Yugnu, que é uma marca chinesa que imita a Canon, que ele tem o anel, eu já vi, tem um anelzinho para adaptar aqui o Twin, né? Então o Twin eu conseguiria adaptar para esse tipo de lente. Eu não vou trocar um flash que eu tenho lá original por um Yugnu só por causa do adaptador, né? E eu não consegui comprar esse adaptador separado. Então, se até tiver um colega aí que não tenha usando, aceito a negociação. É só entrar em contato aqui no Instagram ou aqui embaixo que poderemos fazer negócio. Mas eu acredito que, basicamente, hoje a odontologia, a gente consegue resolver muita coisa pelo celular, sim. Mas eu vou deixar algumas fotos em exemplo, que a gente consegue tirar tanto de fundo claro, desfocar e qualidade de foto. Não tem comparação quando a gente está falando de máquinas profissionais. E aqui eu vou deixar um PDF linkado numa mini aula que eu dei há muito tempo atrás em relação às configurações que a gente precisa fazer para tirar uma boa foto de modelos ou intraorais. Que a gente precisa fazer um setup ali de baixar um pouco o ISO, aumentar bastante o número de diafragma, como eu já tinha falado, e mais ou menos sempre ali setar a velocidade de foto entre 60, 80 ou 100, né? Então a gente sempre tem que jogar com esses valores, porque se falta luz, às vezes tu consegue melhorar um pouquinho só com a velocidade, certo? Então ficamos por aqui. Se tem alguma dúvida e queira que eu fale diretamente mais de termos técnicos, e eu não gosto muito de falar de termos técnicos, porque eu tenho vários canais, e posso deixar alguns canais de fotografia aqui embaixo, que já fizeram reviews dessas máquinas, que eu sigo eles há bastante tempo, e uma das escolhas dessas máquinas foi justamente por assistir os vídeos deles. Então não teria eu o intuito de ficar falando de um produto que já foi colocado aqui em prova em vários outros
profissionais. E aqui eu queria só mostrar mais ou menos o que a nossa área precisa para a gente ter uma boa fotografia. Tá? Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau!